Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos responder uma pergunta, né? A moça que tem acompanhado as nossas aulas, ela falou assim, eu entendi quando o break ele é útil, mas quando o continue ele é útil, né? Você poderia gravar um vídeo explicando, dando um exemplo de quando ele é útil? E é muito válido a sua pergunta, porque quando a gente começa a estudar, eu lembro quando eu comecei a estudar, né, que eu entrei na faculdade, poxa, eu cheguei, o professor explicou o break, poxa, eu falei, útil, útil, vou usar bastante. Quando ele explicou continue, eu falei, poxa, não achei útil, vou usar ele em qual momento, né? Mas tudo na vida é assim. Às vezes a gente aprende algo e naquele momento a gente não vê utilidade. Só que conforme a gente for programando, vai chegar um momento no nosso código que a gente vai falar, poxa, eu não quero que ele continue o código, se isso aqui for verdade. Ele não pode continuar esse código se isso aqui for verdade, então ele tem que retornar e ele só vai poder continuar o código se isso aqui não for verdade, entendeu? E é basicamente isso que o continue ele faz, entendeu? Se tem um continue ali, ele não vai continuar o código enquanto ele não passar por ali, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Vou comentar aqui. Ó, eu vou criar aqui uma lista, tá? Então, ó, vou criar aqui uma variável chamada números e eu vou atribuir para dentro da minha variável números uma lista. Então, temos aqui o colchete. E aí eu vou criar 10 elementos dentro da minha lista. Valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? O que eu quero fazer? Eu quero simplesmente imprimir todos os números pares da minha lista. O que for ímpar, eu não quero imprimir. Então, bora lá. Bem, como a aula é do while, então eu vou criar aqui um índice igual a 0. E eu vou fazer aqui o while. Enquanto o índice for menor que o tamanho da minha lista, números. Vou dar aqui 3 pontos para dizer para ele que eu vou ainda terminar de escrever o código, né? Mas só para você ver aqui que len números, eu consigo pegar o tamanho da minha lista, tá? Então, ele vai imprimir aqui 10 elementos. Aqui, ó, 10. Tem 10 elementos dentro da minha lista. Então, o len é uma função que ele retorna, ele conta a quantidade de elementos dentro de uma lista, a quantidade de elementos de uma string, de uma tupla e assim por diante, tá? Bem, dito isso, o que eu vou fazer? Ó, 0 é menor que 10? Então ele vai entrar aqui e o que eu vou fazer? Vou criar uma variável num, que eu vou atribuir para dentro dessa minha variável num, quem? Eu vou acessar a minha lista números e eu vou acessar a posição 0, o que tiver dentro do meu índice, tá? Então, peraí que foi 2 vezes. Então, estou chamando aqui minha lista números e eu estou falando para ele, olha, eu quero acessar o índice, o que tem dentro do índice, 0. Então, eu quero acessar o índice 0 da minha lista. A primeira posição da minha lista é 0. Por quê? Porque na programação nós não começamos a contar do 1. Na verdade, nós começamos a contar do 0. Então, é 0, 1, 2, 3, 4. Então, o índice 0 aqui é a nossa primeira posição. E ele contém qual valor? O valor 1. Então, eu vou atribuir o valor 1 para dentro da minha variável num. Então, se eu der aqui um print num, vamos ver que ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Bora lá? Na verdade, ele não vai, né? Que eu preciso fazer aqui uma coisinha antes. Eu preciso somar mais um, né? Porque ele... Bora lá, agora. Prontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Bem, vamos apagar isso aqui e vamos continuar. Então, eu vou verificar o quê? Se eu quero pegar os números pares, eu faço o quê? Se o num, o resto da divisão do num, o resto da divisão, então, num dividido por 2, o resto dessa divisão for igual a 0, significa que o número é par. Mas eu vou fazer ao contrário. Eu vou verificar se ele é ímpar. Então, eu vou verificar se num dividido por 2, o resto da divisão é diferente de 0. Então, 1 dividido por 2, o resto da divisão é diferente de 0? É. O que eu vou fazer? Não vou fazer para que você possa compreender.
Então, eu vou dizer para ele que aqui ele não vai fazer nada e eu vou aqui e vou imprimir. Então, eu estou simulando como ele está continuando o código e aí eu vou fazer aqui o quê? Eu vou imprimir o número e vou dizer que o índice, ele é igual ao índice mais 1. E isso é a mesma coisa de quê? De índice mais igual a 1. Então, quer dizer que eu estou atribuindo mais um valor em cima do índice. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. E assim ele vai fazendo até terminar, tá bom? Bem, dito isso, vamos rodar esse código. Ó. Ele rodou aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos entender aqui o que ele está fazendo. 0 é menor que 10, é? Então, ele vai pegar o valor 1, não vai fazer nada, e ele vai vir para cá, print num. Espera aí, gente. Ah, bem que eu vi que tinha uma coisa errada. Pronto, ele imprimiu tudo. Então, ó lá, vamos lá. Ele fez sua primeira posição, pegou o valor 1, e aí ele não fez nada aqui, e ele só imprimiu. Quer dizer, eu preciso que toda vez que o valor for ímpar, então quando for 1, 3, 5, 7, 9, eu não quero que ele continue o código. Ele não pode passar para cá. Então, o número é ímpar, é 1. Então, você não vai continuar o código. O que você vai fazer? O que eu vou fazer o que eu vou dizer para ele? Ó, você vai adicionar mais 1 no meu índice, mas o código vai parar aqui e você vai ter que voltar. Você não pode imprimir. Você não pode continuar imprimindo. É isso que eu estou dizendo para ele. Ó, o que eu vou dizer para ele, ó. Enquanto, vou verificar, 0 é menor que 10? É. Vou pegar, você sabe a posição 0, o índice 0. Tem um valor 1. Vou atribuir o valor 1 aqui. 1 dividido por 2, o resto da divisão é diferente de 0? É, porque esse número é ímpar. Então, o que eu só vou fazer? Eu vou só acrescentar um valor no meu índice. Então, no lugar de ser 0, vai passar a ser 1. Então, 1. O que eu vou falando para ele, olha, então você não vai continuar o código, porque não é isso que eu quero. Eu não quero valores ímpar. Então, volte para cá e continue o código. Agora, o índice não é mais 0, não vale mais 0, vale 1. Então, ele vai verificar, 1 é menor que 10? É. Então, ele vai agora acessar a posição 1, que é o valor 2. O 2 vai para num. Num dividido por 2, o resto da divisão é diferente de 0? Não, é 0, porque é um valor par. Quer dizer que ele não vai entrar aqui e ele vai imprimir 2. Bem, e aí ele vai acrescentar mais um valor no meu índice, que agora, nesse caso, ele vai valer 2. Então, 2 é menor que 10? É. Então, ele vem aqui e vai pegar o valor 3. Vai atribuir para o num 3 dividido por 2. O resto da divisão é diferente de 0? É, porque ele é ímpar. Então, ele vai cair aqui, ele vai adicionar mais um valor ao meu índice e ele não vai continuar o código, ele não vai imprimir. Porque eu estou falando para ele, ó, isso aqui é verdade, então você não pode continuar o código, porque eu só quero números pares. Então, você vai ter que voltar para cá e continuar fazendo isso, até que os números sejam pares. Então, quando agora eu rodar esse código, eu só vou ter valores pares. Por quê? Porque toda vez que o valor era ímpar, eu obriguei a ele repetir o meu laço de repetição. Entendeu? Por quê? Porque eu não quero valores ímpares, eu quero valores pares. Então, ele só passa para cá se isso aqui não for verdade. Então, se isso aqui não for verdade, ele roda o meu código, ele imprime o valor. Se isso aqui é verdade, então eu já sei que isso aqui eu não quero. Então, eu dou um continue e ele volta e ele repete o meu laço, entendeu? Então, na verdade, você utiliza o continue quando você quer repetir um laço, seja o while, seja o for, que você não quer que ele continue o código, entendeu? Você não quer que ele continue, você quer que ele volte para o laço. Então, eu quero que ele volte para o meu while, toda vez que o número for ímpar. Então, toda vez que o número for ímpar, ele vai ter que voltar para o meu código, para o meu laço de repetição. E a mesma coisa seria para o meu for, entendeu? Se eu tivesse aqui um for, toda vez que o número fosse ímpar, e ele encontrasse o continue, ele não iria continuar o código, ele voltaria para o meu for, ele continuaria a repetição, entendeu?
A mesma coisa aqui. Toda vez que for ímpar, ele não vai imprimir o número. Por que ele não vai imprimir o número? Porque ele vai retornar para o meu laço de repetição. Opa, peraí que eu fiz alguma coisa aqui. Minimizei. Então, agora, se eu der print, nós não vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vamos ter somente os números pares, que nesse caso é 2, 4, 6, 8, 10. Bora lá ver? 2, 4, 6, 8, 10. Espero que você tenha entendido. E se ficou com alguma dúvida, ou tiver dúvidas aí no decorrer da aula, pode mandar uma mensagem e sempre que possível, o mais rápido que possível, eu vou estar gravando um vídeo e tentando ir de contra a sua dúvida. A minha dica é, quando você estiver programando, tenta analisar o que o seu código está fazendo e o que você quer fazer, entendeu? Nesse caso, nós queríamos somente pegar os números pares. Então, eu não poderia deixar que esse meu código ele ficasse percorrendo, indo até o fim, chegando até o fim. Por quê? Porque senão eu teria números pares e ímpares, tudo junto. Então, eu criei de alguma forma uma maneira de interromper a continuação do meu código toda vez que o número fosse ímpar, entendeu? Então, toda vez que você tiver um código, você não quer que ele termine aquele código, se tal condição ela for verdadeira, você usa um continue, porque você vai obrigar ela ao quê? A interromper o que ela estava fazendo e voltar para o início do seu loop, entendeu? Então, espero que você tenha entendido, mas continue praticando e qualquer coisa, estou aqui, tá? Muito obrigada e até a próxima.